Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um fechamento da semana, né? Vamos aí, deixa eu só desligar aqui. Fechamento da semana. Tivemos uma semana aí relativamente tranquila, né? Então teve alguma oscilação, mas não foi muita oscilação que nós tivemos, né? Então a gente começou a semana com uma alta até que um pouquinho relevante, estava chegando a perto de 3, deixa eu ver aqui, mais ou menos 2,5% de alta, aonde a gente na semana fechou aí, tá fechando por enquanto, né? Bolsa em 106.162 mil pontos, né? O Ibovespa. Ibovespa fechando com uma alta de 1,2%, né? E mais uma semana seguida que a gente está vendo um fluxo de recurso estrangeiro muito forte aqui para o Brasil, tá? Para poder entender, vocês entenderem um pouquinho de como que está funcionando, né? Esse recurso, o que tem acontecido? Muitos investidores acabaram fazendo um movimento de troca nas carteiras, né? Logo depois da pandemia, houve uma desvalorização muito grande dos ativos e muitos investidores começaram a alocar o seu recurso em empresas voltadas à tecnologia, né? Aquelas empresas fiquem em casa. E aí nessa hora essas empresas de tecnologia acabaram subindo muito forte, né? Inclusive já a maioria delas já está acima do valor pré-pandemia. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que com essas notícias novas aí, estamos falando do coronavírus, que parece que está vindo uma segunda onda mundial, Europa tendo lockdown, Estados Unidos começando a pensar no lockdown, aqui no Brasil voltou a aumentar os casos de coronavírus, né? Então já está se falando em sair de uma fase amarela, voltar para uma fase laranja, talvez uma vermelha. Então, só que ao mesmo tempo tivemos a Pfizer anunciando na semana passada a vacina na segunda fase dela de testes com 90% de assertividade, né? Tivemos uma outra farmacêutica bem renomada no mundo essa semana também soltando, falando de um resultado de 95% e tivemos também a Coronavac também com índice acima de 90%. Então as vacinas estão aí no forno para poder sair. Né? Então esse resultado acaba que você vem lockdown, vem uma nova possível onda, mas ao mesmo tempo parece que existe aí uma luz no final do túnel contra esse vírus, né? E aí isso acaba que o mercado ele está entendendo. E aí começou a acontecer o quê? Os investidores começaram a realizar lucro dessas empresas de tecnologia e começaram a migrar recursos para empresas de economia real, empresas de commodities, por exemplo. Né? E o Brasil acabou sendo um grande centro de entrada de recurso mundial, países emergentes. Por quê? Porque além desses nossas ações não terem se valorizado tanto pós-coronavírus, a nossa moeda foi uma das moedas que mais desvalorizou em 2021. Então, posso dizer que o dólar frente ao real ele está em liquidação, né? Então ele é a Black Friday aí do ano, então tem muito capital, entrou mais, se eu não me engano, mais de 35 bi de dólar esse ano na nossa bolsa de estrangeiro e é o maior volume da história num mês de estrangeiros entrando, né? Então a gente estava esperando essa entrada dos estrangeiros logo no começo do ano, essa entrada não aconteceu. Né? A nossa bolsa subiu em janeiro, fevereiro, mais por causa do fluxo interno de investidores brasileiros que começou a ver uma renda fixa pagando cada vez menor e acabou tendo esse fluxo de recurso para a bolsa, entrando muito mais um fluxo local ao invés de ser um fluxo estrangeiro. E agora entrou esse fluxo estrangeiro. Tá? Esse é um ponto. Nos Estados Unidos, a bolsa dos Estados Unidos caindo 0,3, bem pouquinho, praticamente neutra. O VIX, que é aquele indicador do medo, ele está estável também, mas ele está num nível muito baixo, tá? Perto de 22 pontos. Ele chegou a bater acima de 80. Então o VIX, lembra que eu falo que o VIX ele é um indicador do medo, tá? Então ele está estável, né? E a gente teve o dólar tendo uma desvalorização de menos 1,5. Né? O que aconteceu aqui que foi algo que acabou indo um pouco fora é a curva de juros voltou a subir. Né? Hoje a ANS anunciou reajustes na ordem de 8,14%
na relação dos convênios médicos, né? E aí, com isso, a projeção de IPCA, que estava encerrar o ano em 3,6, só com esse reajuste da ONS, já está se vendo que 2021 vai para 3,8. O que isso quer dizer? Inflação vindo antes do esperado. Inflação vindo antes do esperado, acaba que você começa a ver um movimento de curva de juros em alta, que é o quê? Quanto mais cedo a inflação vir, mais cedo tem que subir a taxa Selic, né? Porém, estou falando várias semanas seguidas aqui, nós estamos com muita oportunidade em pré-fixado, a gente está vendo uma oportunidade muito boa na curva de 2023. Tem vários prés fixados aqui, você para 2023 para alocar pagando 8,4%, 8,6% ao ano. Gente, com uma Selic de 2%, você colocar numa renda fixa que paga acima de 8% ao ano é algo muito, muito, muito bom. Tá? Então, eu acho que faz sentido que se você ainda não tem alocação em prefixado, alocar. E aí a gente está falando do IPCA, que o IPCA está subindo, né? Então, você ter um percentual dos seus ativos de 15 a 20%, gente, não tem que ter menos que isso. De 15 a 20% em alocações IPCA é algo extremamente importante, tá? Então, essa semana inteira praticamente para 2025 você conseguia pegar IPCA mais 5, né? Você garantir 5% de juros real, onde o juros real no ano praticamente está zero, em muitos países está negativo, é um baita de um prêmio, né? Então faz sentido fazer essa alocação. Então vale olhar com carinho nessa alocação de IPCA. Nós viemos dessas últimas 2 semanas com uma oportunidade em um CRA, né, um crédito privado que é isento de IR. Então ontem encerrou as ofertas, nós vamos ter o book building na segunda, mas é muito provável que deve sair em torno de IPCA mais 4,5 isento, né? Então isso dá acima de IPCA mais 5, uma ótima oferta também. Então, para quem conseguiu pegar essa oferta, faz muito sentido, atrelado a essa expectativa de alta da inflação. Né? Você pegar um IPCA mais 4,5, onde já está vendo que o IPCA ele deve ficar na meta, que é 4, 4,5, você vai ter um 4, 4,5 mais 4,5 isento. Isso dá acima de 9% ao ano. Como a Selic a 2, é mais de 4 vezes o CDI. Então é muito prêmio que tem nesses produtos. Tá? Então faz sentido vocês fazerem esse tipo de alocação. Aí ontem nós tivemos aqui um roadshow aqui de um private equity, né? Então investimentos alternativos de fato tá muito aquecido no mercado. Então são investimentos que você consegue fazer em empresas não listadas. Então são investimentos que você faz em empresas não listadas através de um fundo fechado, um fundo que chamamos de private equity, né? Private equity. E aí você consegue fazer essa alocação no fundo e a expectativa de retorno do fundo de private equity é de 20 a 25% de retorno ao ano. É muito grande. Né? Então, normalmente, esse fundo de private equity ele deve investir em torno de 10 a 12 empresas não listadas. A maioria dessas empresas, os gestores acabam entrando no conselho da empresa para poder ajudar. E qual que é a ideia do private equity? Ele aporta capital para a empresa poder se alavancar e crescer. E aí, nesse crescimento, uma empresa maior, uma multinacional vai lá e compra essas empresas menores, ou essas empresas que tiveram aporte de private equity, elas vão lançar IPO no mercado, e aí o investidor ele tem esse retorno de volta. Né? O prazo desse private equity de desinvestimento é em torno de 3 a 5 anos. Então, se você tem um pouco de apetite a risco e você quer investir em uma forma alternativa, esse fundo de private equity é algo muito bom. A liquidação financeira dele vai ser no final do mês que vem, então dia 22 de dezembro, então tem tempo aí. Se você quer saber mais detalhes, entre em contato aí com a gente para a gente poder falar. Né? E na bolsa a gente ainda está aqui. Como viu esse fluxo de entrada de estrangeiro muito forte, a gente não acredita que deve ter uma queda gigantesca para você poder fazer esse acesso ao mercado, e a gente não vê uma bolsa desvalorizando 30, 40, 50%. Né? Então, porque teve um fluxo muito grande para cá. Porém, na nossa mesa, nós ainda estamos acreditando no mercado lateralizado,
com uma tendência mais lateral do que de queda. E nesse mercado lateralizado, aquelas operações rubis que nós fazemos, nós conseguimos entrar para pegar cupons de 4 a 6% a cada 4, 5 meses. Então também é uma outra alternativa de alocação em renda variável, com um colchão que mesmo que o papel caia, eu já falei aqui várias vezes sobre essas oportunidades, mesmo que o colchão caia, você consegue entrar. O Felipe perguntou aqui sobre o Private Equity, pode entrar em contato com a gente, né? O investimento mínimo no Private Equity, assim, o fundo de Private Equity ele sempre foi um fundo que ele sempre foi para alta renda, para grandes family office, né? Então a gente nunca teve aqui um private equity com um capital inicial para investimento abaixo de 100 mil. O último que nós tivemos era um capital... Nós tivemos um de 250 mil, um de 100 mil e um de 150 mil. E essa gestora está vindo meio que para democratizar. Vai ser um fundo que vai ser exclusivamente distribuído aqui na XP com um capital mínimo de 50 mil. Então, assim, se você tem apetite a risco, aí te indica para clientes que têm acima de 800 mil, tá? Esse fundo. Por quê? Porque se você tiver 500 mil e alocar 50 mil nele, você vai ter 10% de risco apenas nesse private equity. Pô, e se dá certo, pô, dá uma porrada para cima e você pode ter um retorno impressionante. Pô, mas pode dar errado? Pode. É óbvio que é muito improvável que o fundo vire pó. Por quê? Porque vai estar investindo em 10, 12 empresas. Essa gestora, ela já tem 3 private equity rodando, está abrindo o quarto, muitos private equity dela já está em fase de desinvestimento e agora ela está querendo captar de novo para poder investir em novos projetos, tá? Então, probabilidade disso virar pó é praticamente nula, mas existe um risco, né? Então a gente tem que tomar cuidado e calibrar o tamanho. Mas a partir de 800 mil, você colocar 50 mil, não é algo de super alocado. Eu acho que é uma oportunidade que pode dar muito certo aí para sua carteira, pode ajudar muito no incremento, né? Tem esse próprio gestora teve desinvestimento que teve anualizado 80% ao ano. Né? É algo muito forte. Tem empresas que eles saem com 5, 10% ao ano, mas tem empresas que saem com 70, 80%. Então o objetivo do fundo é sair com um retorno em torno de 20 a 25% anualizado, tá? Então depois entra em contato aí com a gente, Felipe, que a gente passa mais detalhes, tá? Dele. O Roadshow foi ontem, então nós vamos começar a trabalhar aqui no escritório a partir da semana que vem. Vamos estar com material publicitário, né? E aí na mesa a gente tem a parte de operações estruturadas. Na semana que vem deve ter uma campanha forte aqui, porque a gente está vendo muita oportunidade, tanto para o mercado lateralizado quanto para começar a pensar em algo mais direcional. E lembra que eu falo, toda vez que nós vamos para um mercado direcional, a gente vai com proteção, vai com segurança. Então a gente compra seguro. Você desembolsa um pouquinho de dinheiro para comprar um seguro, para se a bolsa vier de volta na sua cara e cair 15, 20%, 30%, você consegue ter um amortecedor na sua carteira, para você não ficar totalmente, que a gente chama de peito aberto, tá? E fundo imobiliário, nós tivemos várias emissões nos últimos 3 meses. Agora, para o final de novembro, não estamos vendo nenhuma nova emissão, mas já estamos sabendo que para dezembro deve vir alguma coisa bacana. Lembrando que os fundos imobiliários mais mamão com açúcar estão entregando em torno de 6% de dividendo ano. 6% de dividendo ano com uma Selic a 2% e o dividendo é isento, é 3 vezes a Selic só de dividendo, né? Então, obviamente, tem risco, tem volatilidade, não é renda fixa, né? Os bancos lá atrás venderam muito que fundo imobiliário era uma renda fixa e não é, tem volatilidade, mas com uma Selic a 2%, todo mundo tem que começar a pensar um pouquinho fora da caixa, tá bom? Pessoal, espero que todo mundo esteja bem, vamos ficar em casa, vamos tomar cuidado com o coronavírus. Eu sei que tá chato, tá ruim para todo mundo, né? Mas vamos aguentar mais um pouquinho que logo logo a vacina tá aí, a gente vai poder voltar à nossa situação normal, se relacionar, sair com as pessoas, conviver com as pessoas, tá bom? Abraço, bom final de semana para todo mundo, pessoal.